Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje, quinta-feira, nosso 15º dia de retiro quaresmal. Somos convidados a nos aproximarmos do amor de Deus por nós, através do Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículos do 19 ao 31, e nos diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Havia um homem rico, que se vestia com roupas finas e elegantes, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. Além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto do pai Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Ele gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a tua vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem daí para junto de nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, estamos diante de um evangelho belíssimo. Estamos diante da parábola do homem rico e do pobre Lázaro. Jesus vai começar dizendo esta parábola, direcionando esta parábola aos fariseus. Os fariseus eram homens ricos, homens poderosos, homens que se vestiam muito bem, homens que davam festas, que viviam uma aparência de pessoas honestas, dignas, porém faziam tudo aquilo que era digno somente para que os outros pudessem ver e não faziam de coração. Este evangelho vai nos apresentar de uma forma muito teológica algumas camadas, algumas realidades importantíssimas para a nossa fé cristã. Primeira realidade, nós já ouvimos, o evangelho foi direcionado a uma classe, direcionado aos fariseus. Mas atenção, talvez eu e você possamos também nos enquadrar nesta qualidade de fariseus. Como assim, diácono? Meu irmão, minha irmã, quando nós não somos sinceros, verdadeiros, quando nós fazemos as realidades de fé para que os outros vejam e não com a verdade do nosso coração, para que o Pai do céu veja. Atenção, já é uma primeira realidade que o Senhor nos aponta e nos chama a atenção.
A segunda realidade era que havia um homem que se vestia com roupas finas e elegantes. Este homem era muito rico. E também havia um homem muito pobre que vivia à porta deste homem rico, mendigando, pedindo ajuda. Talvez, meu irmão, talvez, minha irmã, mais uma vez, sejamos nós, estes que somos ricos. Entenda a riqueza aqui não somente como um bem material, mas somos ricos porque não nos falta o alimento de cada dia. Somos ricos porque a saúde nos é agradável. Somos ricos porque temos Deus como herança, mas às vezes não sabemos dividir isso com aqueles que estão sofrendo. Não somente com aqueles que nos param no meio do caminho ou batem as nossas portas pedindo ajuda, mas para com aqueles que todos os dias nos relacionamos. Não sabemos doar uma parte de nós para eles. Somos ricos e também somos egoístas. O Evangelho vai dizer que Lázaro também era um homem doente, cheio de feridas. E perceba a delicadeza do Evangelho. O ser humano, quem deveria cuidar deste homem doente, não faz. Quem cuidava de Lázaro eram os animais. Os cachorros, eles iam lamber as feridas de Lázaro como Deus estivesse dizendo a você e a mim: olha só, você tinha a obrigação de ajudar o seu irmão, mas você não ajudou. Quem teve que fazer aquilo que era sua obrigação, seu dever como cristão, foram os animais. É para nós um recado direto, uma camada direta de atenção. Não podemos deixar os nossos irmãos sofrendo e não sentirmos nada e não tentarmos de alguma forma estender para eles as mãos, ajudá-los. O Evangelho continua dizendo que morreu o pobre e os anjos vieram e levaram ele para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos. Esta região dos mortos era entendida como o local de tormenta, de sofrimento, o local onde não havia mais proximidade para com Deus. Vamos entender? O homem doente, o pobre, o Lázaro, foi levado para o céu. O homem rico, avarento, egoísta, foi levado para o inferno. De repente, então, o homem rico viu de longe ao seu lado, viu de longe Lázaro ao lado de Abraão e gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro nestas chamas. Uma realidade claríssima daquilo que nós entendemos do inferno. Mas o interessante, meu irmão, o interessante, minha irmã, não sei se você percebeu, mesmo estando no inferno, o homem rico era avarento, era soberbo, era egoísta. Ele viu claramente a realidade. Lázaro sofria na vida, eu não ajudei Lázaro. Talvez ele pudesse até mesmo se arrepender ou pedir perdão, pedir desculpas por não ter ajudado Lázaro,
mas ele não dirige a palavra a Lázaro. Ele dirige a palavra ao pai Abraão. Manda Lázaro vir aqui molhar a ponta da minha língua, porque sofro com esta tormenta. Ele não se dirige ao pobre. Ele não aprendeu nada. Ele viveu uma vida infernal e permaneceu no estado de morte infernal, sem entender que o outro é importante, que o outro também tem significado e valor. Não se dirige a Lázaro, ignora, mais uma vez ele ignora Lázaro. Meu irmão, minha irmã, cuidado, viu? Dizendo isso a você, eu digo a mim também, porque quando nós olhamos para as bem-aventuranças, Jesus vai dizer: tive fome e não me deste de comer. Tive nu e não me vestistes. Estava abandonado, estava jogado, vivendo nas ruas e você me ignorou. Meu irmão, minha irmã. O Evangelho fala a nós a verdade. Jesus quer nos despertar nesta quaresma para não permitirmos que o egoísmo da nossa alma roube de nós o céu. Talvez você possa pensar assim: mas diácono, eu não tenho nada para oferecer. Meu irmão, minha irmã, olha que você tem sim. Todos nós temos algo para oferecer, nem que seja aquilo que nós estamos comendo. Repartir o pão de cada dia não é um ato de bondade somente, é uma obrigação de todos nós cristãos. Ajudar aquele que sofre, estender a mão para aquele que está agonizando, não é algo que vai te fazer bonzinho, boazinha, não. É uma ordem de nosso Senhor Jesus Cristo que devemos obedecer. Estender a mão, ajudar, servir. E o Evangelho continua. Abraão responde: filho, lembra-te, tu recebestes os teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós, não existe comunicação entre nós. Não existe. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. Não há esta realidade, não há esta possibilidade, uma vez, meu irmão, uma vez, minha irmã, que formos condenados, não há esta possibilidade de deixar de ser. Nós, cristãos católicos, acreditamos no purgatório, que é o local onde vamos nos purificar se vivermos de acordo com a vontade de Deus. Por que nos purificar? Porque a face de Deus, a beleza de Deus é tamanha que não estamos preparados para contemplar tamanha glória. Lembremos-nos, domingo passado, nós ouvimos no Evangelho, na Santa Missa, a transfiguração de Jesus. Os discípulos ficaram amedrontados, os discípulos ficaram assustados, porque não estavam preparados para tamanha glória. Assim também somos nós. Por isso, acreditamos no purgatório, onde iremos nos preparar ainda mais para contemplarmos Deus face a face.
Voltando para o Evangelho, e o rico vai insistir: então, eu te suplico, já que eu não posso ir para aí, você não pode vir para cá, eu te suplico, manda que Lázaro vá lá na casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, manda ele avisar para que eles se convertam. Mais uma vez, ele não fala com Lázaro, ele manda que Abraão mande Lázaro ir. A soberba de quem perdeu o céu não muda, infelizmente. É por isso, é por esta realidade que nós declaramos que Satanás não se converte, não se converte, porque ele é soberbo até o fim. Uma vez condenado, condenado está. Não há esta possibilidade diante desta realidade do céu e do inferno. E Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas. Meu irmão, minha irmã, você hoje, eu também, me encontro na qualidade de um profeta, de anunciar o amor de Deus aos outros, mas se eles não quiserem ouvir, nós não podemos forçar ninguém a nada. Nós podemos permanecer anunciando. Isso sim nós podemos fazer. Permanecer anunciando. Forçar, jamais, jamais. Então, Abraão disse: eles não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. E é exatamente o que vai acontecer com Jesus. Vai ressuscitar dos mortos. E hoje ainda existem pessoas que não creem nele. Por isso, a minha missão, a sua missão de sermos evangelizadores não pode deixar de existir. Meu irmão, minha irmã, peço perdão pelo tamanho do vídeo. Sei que ficou longo, mas esta homilia, esta catequese, esta pregação quaresmal, ela precisava ser dita para que eu e você pudéssemos abrir os nossos olhos e entendermos melhor aquilo que estamos fazendo com as nossas vidas. Que desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção e a proteção de um Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ainda lembrando a você que hoje é quinta-feira, dia de adoração. Se você puder, vá ao encontro de Jesus Eucarístico, vá permitir que o teu amor te olhe nos olhos e te ame cada vez mais. Deus vos abençoe.